Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 27 de setembro, com a nossa Academia Espiritual. A igreja hoje celebra São Vicente de Paulo. São Vicente é o grande santo da caridade. Seu lema de vida foi justamente viver a caridade. Ele nasceu em 24 de abril de 1581, na aldeia de Pouilly, na França, e morreu em Paris. Ele se entregou sem reserva ao sacerdócio e, por meio de suas obras, como a Congregação da Missão que fundou, a Companhia das Filhas da Caridade e as Conferências São Vicente de Paulo, e todas as obras de inspiração vicentina, podemos ver o quanto a Igreja valoriza o trabalho apostólico da caridade. Depois de ordenado sacerdote, passou por uma escravidão em Tunis e foi vendido a um senhor que o libertou. Em seguida foi para Paris, tornou-se capelão da Rainha Margarida, aproximando-se da miséria humana que era grande em Paris. Deste modo, trabalhou no hospital da cidade e se dedicou grandemente a esta obra de caridade, bem como também a obra do ensino, tanto que a sua congregação, a da caridade, trabalhou por muitos anos na obra do ensino. Então hoje lembramos este grande santo da caridade cristã, São Vicente de Paulo, e recordamos no coração as conferências vicentinas que fazem um trabalho maravilhoso e abençoado. Vamos à palavra de Deus do Evangelho de hoje, de Lucas capítulo 9, versículos 46 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salta à nossa memória de imediato esse texto evangélico. Nós o meditamos há poucos dias, porém na versão de São Marcos. Meditamos no 25º e ontem no 26º domingo do tempo comum, não é? No 25º, esse tema do quem é maior, e o tema da intolerância religiosa no 26º domingo, que foi ontem. Então, assim, o Evangelho de hoje nos coloca dentro desses dois temas. Quem é o maior? E aí Jesus vai mostrar de fato o que significa ser maior. E o outro tema, o da intolerância religiosa em relação àqueles que não fazem parte do grupo. Bom, ser maior na dinâmica do reino dos céus, vai nos dizer Jesus, é ser pequeno, é ser servidor, é ser capaz de acolher aqueles que são menores, que são esquecidos, que são abandonados, que são isolados. No reino de Deus não há espaço para grandezas humanas. Quem alimenta a grandeza humana, quem quer construir-se no reino de Deus com grandeza humana, não
faz eficazmente a vontade de Deus. Maior, ensina nosso Senhor, é quem compreende, em primeiro lugar, que é dependente de Deus. Tornar-se grande exige de nós uma humildade, uma pequenez. Reconhecer-nos dependentes de Deus. Como canta o Padre Alessandro, né? Quem que eu sou sem Jesus? Sem Jesus nada sou. É isso mesmo. Precisamos nos reconhecer, em primeiro lugar, dependente de Deus. E depois nos fazermos pequeninos, solidários e servidores. É assim que nos tornamos grandes no reino dos céus. Jesus toma uma criança para ensinar os discípulos este caminho da pequenez. Para nós é tão simples olhar isso, porque já olhamos as crianças com a beleza, com a singeleza, com a entrega delas e tudo mais. Mas na época de Jesus esse gesto era uma reviravolta mental. Criança não tinha vez, não tinha lugar. Era serviço humilde cuidar de criança. Era perca de tempo, alguns assim achavam, dedicar-se às crianças. Jesus faz o contrário. Mostra que essa dedicação, esse serviço humilde à criança serve de exemplo para que todos os discípulos do reino possam acolhê-lo no serviço humilde, na pequenez, na solidariedade, principalmente daqueles abandonados, esquecidos, rejeitados. Então, é o que o Senhor nos pede: amar a quem não é amado, valorizar quem não é valorizado. O segundo ponto, conforme já meditamos ontem, é o tema da intolerância religiosa. Ninguém tem o monopólio de Deus, né? A grande expressão que você vai ver em qualquer comentarista desse evangelho dizer é isso. O que Jesus está aqui corrigindo os discípulos diante daquela atitude que eles fazem de proibir alguém que estava agindo e expulsando um demônio em nome de Jesus, é combater a questão da intolerância religiosa, mostrar que Deus não está preso, não está sujeito a um grupo, a umas pessoas, né? O Espírito de Deus sopra onde quer. Deus age de diversas maneiras. Neste domingo passado, de ontem, inclusive a primeira leitura da missa também mostrava isso, com o episódio dos 2 homens, dentre os 70 homens escolhidos para receber o Espírito de Moisés, que não estavam no acampamento, na tenda, e receberam o Espírito, estavam também proclamando a palavra, profetizando, e foi alvo de ciúmes ali entre os que estavam em volta de Moisés. Houve quem quisesse ir lá mandar proibi-los de fazer tal coisa. Então, a gente deve entender isso. Deus age para além das estruturas, para além dos grupos. Deus age no todo da vida e da história. E é preciso saber aceitar que também outros trabalham e podem fazer muitas coisas boas em nome de Cristo. A igreja tem um lugar importante, tem um significado, nos dá a estrutura, mas Deus age para além de tudo isso, né? E os discípulos podiam correr o risco de se fechar. Nós somos de Jesus, nós estamos com Jesus e pronto, somos os melhores. Então vem este episódio, Jesus aproveita para corrigi-los. Vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, peça seus dons e sua luz. Faça um silêncio
amoroso na presença de Deus. Quem sabe uma canção pode te ajudar a rezar. Segundo passo, o aquecimento. 2 questões. Pense, como tenho me posicionado em relação às pessoas? Como é que eu ajo? Segundo, eu tenho sido tolerante, respeitoso ou somente as minhas ideias, principalmente em se tratando de religião? E o terceiro passo, momento de rezar a vida e esta palavra. Hoje queremos pedir ao Senhor o dom da humildade. Queremos invocar, Senhor, a Tua bênção sobre nós, sobre cada um que está aqui rezando neste momento, sobre cada pessoa que vai ouvir este nosso programa, sobre nossos familiares, sobre as pessoas que nós amamos. Dai-nos, Senhor, esta humildade necessária, a capacidade de acolher, de respeitar os outros, a capacidade de nos alegrarmos com tantas e tantas pessoas que, tocados pela vossa graça, fazem o bem, transformam a vida. Queremos hoje, Senhor, te pedir, recupere a nossa criança interior, recupere a nossa capacidade, Senhor, de olhar os outros, de acolher os outros, principalmente aqueles que mais precisam. Liberta, Senhor, o nosso coração de toda grandeza, de toda vontade, de toda sede de poder, de manipulação. Seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer situação. Pedimos, Senhor, a libertação da intolerância. A intolerância religiosa e a intolerância de várias outras maneiras. Quero, Senhor, te pedir também, arranca de nós toda vaidade. Cura, Senhor, e liberta nosso ser da vaidade, da soberba, do orgulho e do egoísmo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.